Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é falar a respeito dos diferentes tipos de cordas que se usa hoje em dia na prática do tênis, tá? Vou explicar os vários tipos, as vantagens e as desvantagens de cada um dos tipos, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de orientação sobre equipamentos de tênis, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato e você pode me encontrar pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo. Tem ali o botão Seja Membro, caso você queira participar desse canal de maneira mais próxima. E também o botão Valeu, que é o botão que você pode clicar para ajudar esse canal, caso esse canal tenha te ajudado em algum momento, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje diz respeito aos tipos diferentes de cordas. Hoje em dia, a corda mais usada, principalmente pelos profissionais, e eventualmente também pelos amadores, são as chamadas cordas de copole, tá? Eu sei que você vai dizer assim, mas há alguns profissionais, principalmente alguns dos mais importantes, dos mais bem ranqueados, que usam encordoamentos híbridos. Eu vou falar inclusive da corda que eles usam, né, que é a chamada Natural Gut ou tripa natural, tá? E a maior parte dos jogadores, a grande maioria dos profissionais e também a grande maioria dos jogadores amadores dos clubes usam cordas de copole. Então eu vou apresentar para você os tipos e vou apresentar para você também as vantagens e as desvantagens de cada um dos tipos de cordas, tá? A primeira delas é essa aqui. A que eu tenho aqui, quem me enviou foi o Vitor, que é quem fabrica essas cordas, são tripas naturais. O pessoal que está aqui no Brasil acostumado a usar a corda de tripa natural sabe quem é o Vitor. Ele já me mandou algumas vezes algumas cordas e agora recentemente eu pedi que ele me mandasse uma corda para eu fazer o review de uma raquete que está para chegar, né? A raquete de uso pessoal do Grigor Dimitrov, e quando ela chegar eu vou usar essa corda aqui. É uma tripa natural. E a tripa natural é a corda mais antiga, antigamente só se usava ela, depois é que começaram a fabricar as cordas chamadas tripas sintéticas à base de nylon, mas antigamente só se usava esse tipo de corda e ela tem umas vantagens, mas também algumas desvantagens. É uma corda que dá uma potência excelente, ela é mais potente do que os outros tipos, seja as multifilamentos, seja as copoles. Ela também tem uma manutenção de tensão muito superior. Quando você coloca uma tensão nessa corda aqui, ela vai ter uma perda muito pequena de tensão e ela vai se manter com essa mesma capacidade de manter a bola e a tensão sempre igual, tá? Então ela tem maior potência, ela tem maior ou melhor manutenção de tensão. É uma das cordas, se não a mais confortável de todas elas. Uma corda extremamente macia, você não vai ter problema de dor no cotovelo, dor no punho, dor no ombro, e se tiver não é culpa da corda, tá? É uma corda extremamente confortável, também é uma corda que tem um fio, um tato excepcional, não existe nenhuma outra corda de nenhum tipo de diferente dessa tripa natural que dê melhor fio do que ela, tá? O tato da bola é espetacular. Você tem exatamente a noção daquilo que você está fazendo, o fio é maravilhoso. Então ela tem maior potência, maior manutenção de tensão, melhor conforto, melhor fio. Mas então ela é excelente, pois é, mas ela tem dois problemas sérios. Primeiro, ela tem uma durabilidade bem mais baixa. Ela é uma corda que é complicada em termos de umidade. Se você estiver no lugar com muita umidade, é o caso da minha cidade aqui, que eu moro na beira do mar, então ela tem uma cidade com bastante umidade, a corda sente bastante a umidade, é uma corda que é complicada para você
encordoar. Não é todo encordoador que faz encordoamento de tripa natural. Só para você ter ideia, anos atrás eu morava no interior de São Paulo e quando eu usava tripa natural e levava na loja para encordoar, a funcionária dizia: olha, isso aí só o dono da loja que encordoa, a gente nem mexe porque ela é muito sensível, ela é frágil e tem que saber, tem que ter a técnica correta para fazer o encordoamento. Então ela tem uma menor durabilidade. E tem um segundo item que também é proibitivo, ela custa muito caro. Uma corda de tripa natural normalmente tem um preço muito superior à de multifilamentos e também das cordas de copoly, tá? Então uma corda maravilhosa, excepcional, mas uma corda que tem essas características: grande potência, grande manutenção de tensão, excelente conforto, excelente fio, mas durabilidade baixa e preço bastante alto, tá? Então essa é a Natural Gut ou a tripa natural, tá? Depois nós temos a chamada multifilamento. Eu tenho aqui, essa é a única que sobrou das minhas, é a Turna Quasi-Gut Armor. É uma das cordas de multifilamento, né? Existem várias outras, algumas são bem conhecidas, como por exemplo a Tecnifiber X1 Biphase, que é uma corda bastante macia, de boa potência, Wilson NXT, também tem a Babolat Excel e algumas que são um pouco mais econômicas, como por exemplo a Wilson Sensation, que também é uma corda de multifilamento, e essa aqui também não é tão cara. São cordas de multifilamento e você tem variação de preço entre elas, tá? Algumas são bem caras, quase que próxima ao preço de uma tripa natural, né? E outras são mais econômicas, tá? Qual que é a diferença dessa aqui para essa aqui? Essa aqui é uma corda que dá menor conforto do que essa. É confortável? Sim, é. Mas ela é mais confortável do que qualquer copoly e menos confortável do que uma tripa natural, tá? Então, uma multifilamento também é confortável, principalmente, como eu disse no início, quando você compara com as cordas mais usadas, que são cordas de copoly, tá? Ela também dá uma maior potência do que as cordas de copoly, mas ela dá menos potência do que uma tripa natural, tá? Então você já percebeu aí, só nesses dois itens, que aquilo que essa aqui tem de destaque, essa aqui também tem, se comparada com a copoly, mas ela é inferior à tripa natural em quase tudo. A gente só vai falar aqui das coisas que ela tem de vantagem também. Então ela é mais confortável do que a copoly, menos do que a tripa natural. Maior potência do que a copoly, menor do que a tripa natural. Também tem melhor manutenção de tensão do que a maior parte das copolys, não todas, mas a maior parte das copolys, mas ela perde um pouquinho mais de tensão do que a tripa natural, tá? Também é melhor em fio do que a copoly e inferior em fio do que a tripa natural. Mas então qual é a vantagem dela? É que o objetivo da multifilamento é imitar o mais próximo possível essa corda que é a tripa natural. E aí então você vai encontrar essa corda aqui com um preço melhor, tá? Então você vai, eu já disse aqui, se você pegar por exemplo uma Tecnifiber X1 Biphase, ela é quase que é o preço de uma tripa natural, né? E se você perguntar para mim, eu diria, eu prefiro a tripa natural do que a Biphase, sem nem pensar duas vezes, tá? Mas você tem algumas cordas de multifilamento que tem um preço muito mais em conta. Uma delas é essa aqui, a Quasi-Gut da Turna, outra é a Wilson Sensation, outra que é uma das minhas favoritas, eu não tenho mais nenhuma disponível, mas é uma que eu gosto de usar eventualmente, é a Red Velocity MLT, tá? Também é uma corda de multifilamento que não tem um preço exorbitante como aquelas outras que eu citei, tá? Então essa aqui fica no meio do caminho entre a tripa natural e a copoly, tá? Mais confortável que aquela, mais potente que aquela, melhor manutenção do que a maior parte daquelas, melhor fio, preço menor do que o dessa, mas mais próximo daquela do que da copoly, tá?
Vamos agora falar das copoles. Eu trouxe aqui algumas diferentes para você ver. Então olha aqui, ó, você tem essa aqui, por exemplo, é uma Luxolon 4G. Essa é uma copole que tem uma rigidez bastante alta, excelente manutenção de tensão. Essa é uma característica desta corda, não é comum em todas as copoles ter uma boa manutenção de tensão. Pelo contrário, uma das características mais comuns é que as copoles têm uma menor manutenção de tensão do que as outras que nós citamos aqui, tá? Essa aqui é uma diferenciada, ela tem uma boa manutenção de tensão, ainda assim um pouquinho menor do que as outras, tá? Mas excelente entre as copoles. Uma corda de copole dura, de rigidez bastante alta, boa potência, excelente controle, mas também não é uma corda barata, né? É uma corda de um preço bem mais alto. A mesma coisa acontece com essa aqui, que é a Luxolon Element, que é um pouco mais confortável do que essa, mas também é uma corda excelente em termos de jogabilidade, uma corda que tem um pouco menos rigidez do que essa aqui e, portanto, vai te dar um pouco mais de conforto, tá? Então, essas duas aqui são com preço bem alto se comparada com outras copoles, tá? Então, veja só, falando das copoles, eu trouxe outras duas aqui para você ver. Essa aqui é uma Witex Quadro Twist. Essa aqui é uma copole também, mas uma copole com uma rigidez bem mais baixa. Ela é o oposto dessa aqui. Enquanto essa tem uma rigidez alta, essa tem uma rigidez bem mais baixa. E essa variedade dentro da linha das copoles é muito comum. Você tem cordas que são muito duras, cordas que são muito macias, como essa aqui, e cordas que são voltadas para aspectos específicos, como por exemplo essa aqui, que é a Lynx Tour, que é uma corda voltada para principalmente a geração de spin, tá? Então, quais são as características principais das copoles? Maior controle, se você comparar com as outras aqui, ela dá muito mais controle do que a tripa natural e a multifilamento. Maior durabilidade, isso aqui vai durar muito mais do que qualquer uma das mais macias. Durabilidade é bem superior, tá? Também dá um potencial de spin superior, mesmo quando você pega uma corda redonda, como essa aqui, ou como a 4G, que é de perfil redondo, ainda assim ela dá mais spin, geração de spin, do que as multifilamentos e as tripas naturais, tá? Então ela também é melhor em termos de geração de spin. Uma das grandes diferenças e uma das coisas que muita gente reclama quando joga com cordas de tripa natural ou de multifilamento, e mesmo com as tripas sintéticas, que são as mais baratas e as mais inferiores em termos de jogabilidade, é não ter o chamado snapback. Ou seja, aquela situação que você bate na bola e a corda fica toda torta, né? No caso das copoles, é excelente o snapback. Você vai bater e a corda vai voltar para a posição, ela vai ficar sempre alinhada, né? Quando não fica mais alinhada é porque já está com a tensão muito baixa, já perdeu muita a tensão e aí então ela começa a ficar torta, tá? Mas normalmente quando ela está na tensão normal e principalmente quando está recém-encordoada, ela tem essa característica de ter um bom snapback, ela fica sempre alinhada, né? Você não precisa ficar ajeitando a corda o tempo todo porque ela volta sozinha para o lugar, tá? Outra diferenciação entre as copoles e os outros tipos é a questão da manutenção de tensão. Essa aqui, por exemplo, tem excelente manutenção de tensão, essa já é um pouquinho inferior àquela, essa aqui é boa também, essa aqui já perde bem mais tensão do que aquelas outras duas, tá? Então você também tem níveis diferentes de manutenção de tensão entre as copoles. Há algumas que são melhores, outras que são razoáveis e outras que perdem muita tensão. Inclusive algumas que são muito famosas, como RPM Blast, como Luxolon Alu Power, que são maravilhosas, mas que perdem a tensão muito rapidamente, tá? Outro detalhe é que nenhuma dessas daqui, nem as mais as melhores de manutenção de tensão, nem as voltadas para spin, nem as de rigidez média e nem mesmo as de rigidez mais baixa são tão confortáveis
quanto as tripas naturais e as multifilamentos. O conforto é menor em praticamente todas as copoles, com raríssimas exceções. Há algumas copoles que são bem confortáveis, mas são modelos específicos. De maneira geral, elas são inferiores também no conforto, tá? Como eu disse no início, hoje em dia se usa muito mais as copoles do que as tripas naturais por conta do preço alto e da durabilidade pequena, por conta das multifilamentos não serem tão caras, mas não terem algumas qualidades que você encontra nas copoles, como por exemplo, essa corda aqui dá um potencial de spin muito inferior a todas as copoles, tá? Então por conta disso, hoje em dia, visando durabilidade, visando spin, visando melhor controle, obviamente melhor controle significa menos potência, também visando um bom snapback, o que se usa mais hoje em dia são as copoles, tá? Então espero que você tenha entendido as características de cada uma delas, e o único detalhe que eu tenho que destacar é que nem toda copole é igual. Você tem desde cordas mais macias entre as copoles até cordas bem rígidas. Cordas de copole que dão excelente potencial de spin e cordas de copole que não são lá grande coisa no spin. E cordas de copole que são excelentes para manutenção de tensão e outras nem tanto, outras perdem muito, tá? Então você tem essas variações dentro da linha das cordas copole, tá bom? Muito bem, esse foi o assunto de hoje, os tipos diferentes de cordas. Qual é o tipo que você prefere? Qual é a corda que, se você não tivesse que pensar no preço, você colocaria na sua raquete? Comenta aí embaixo, diga aí o que você pensa, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.